eu sou a Luca, locutora, e também tô fazendo estágio em psicologia. Aqui no Cada Caso um Caos tem vídeo toda semana, né? Tudo feito com o Rafa Bolo da Pombo Produções, com a participação do músico, psicólogo, professor, gente fina, o Davi Flores. O apoio é da escola de música mais legal do Brasil, a Music Dot. A primeira aula, inclusive, é de graça, são mais de 300 cursos. Tem lá aula de canto, por exemplo. Canto iniciante, segunda voz, lírico, pop soul, canto intermediário, vá lá ver. Para pegar o desconto é só entrar no link que tá na descrição, musicdot.com.br/promoção/Luca. E falando em canto, hoje temos a vocalista do Garbage, Shirley Manson. Shirley Ann Manson nasceu no dia 26 de agosto de 66 em Edimburgo, na Escócia. Ela é a segunda de 3 filhas do John Mitchell Manson, que era professor universitário, e da Muriel Flora, que era cantora de jazz. Legal, né? Por isso que a pequena Shirley aí foi desde sempre, né, criada em berço artístico. Já arranhava piano, violino e clarinete, e fazia aulas de teatro e estava ali próxima a maravilhas como Nina Simone, Cher, Peggy Lee e Ella Fitzgerald. Desde sempre conheceu a vida da baguncinha e da boemia muito por conta do trampo da mãe, que recebia os amigos em casa. E esses amigos eram assim, tinha alcoólatra, viciado, tinha prostituta, tinha os devotos do Marley. E a Shirley disse que desde cedo estava lá, ó, fumando uns temaques de já que os amigos da mãe traziam. Também desde cedo a pequena Shirley começou a ter seus problemas com insegurança. Ela conta que a mãe costumava pegar mais pesado com ela em comparação com as irmãs. Elas se pareciam muito, mas aos olhos da mãe as irmãs eram lindas e maravilhosas e ela tinha personalidade forte. E isso fazia com que ela se sentisse uma bastarda horrorosa, como ela mesma disse. Na escola era ainda pior, sofria bullying pesado pelo simples e maravilhoso fato dela ser ruiva. Então isso fez com que ela desenvolvesse um quadro de depressão e de dismorfia corporal, que é uma condição mental ali com foco obsessivo, né, em um defeito que a pessoa considera ter na própria aparência. Explicando nas palavras da própria Shirley, eu me olhava no espelho pelas manhãs e ficava chateada, podia ser qualquer coisa, eu estava muito gorda, estava muito magra, minhas mãos não eram compridas o suficiente, meu pescoço era comprido demais, enfim, achava minha bunda muito grande, fecha aspas. Não importa o que ela fazia, estava sempre se achando horrorosa. Aos 13 anos, ela viu ali a sua primeira experiência sexual virar um trauma, né? Um garoto violentou a Shirley, sacou uma faca e ameaçou enfiar nas suas partes íntimas, além de ficar chantageando a menina, depois ali ameaçando enviar para os pais dela um sutiã que ficou na casa dele. E isso acabou refletindo na personalidade dela, né? Ela disse que ficou muito rebelde, muito reativa. Ela falou, abre aspas, eu era infeliz na escola e queria ser malvada, então eu me isolei e comecei a tocar Silks and the Benches, gritando bem alto, eu te odeio, eu te odeio. Comecei a usar as roupas do meu pai e a me esconder atrás da maquiagem preta. Não era uma época legal. Minha mãe chegou a perder a sua voz de cantora de tão pistola que ela estava comigo e com toda a minha rebeldia. Fecha aspas. Bom, nessa fase aí com uns 14, 15 anos, o bullying parou. Mas também já estava tarde, assim, sabe? Ela mal ia para a escola no último ano e já saindo ali para os bailinhos, amassando ali uns novinhos, estourando vários temaki, mandando uns êxtase pra mente, cheirando cola, bebendo que nem uma opala, roubando dinheiro dos pais, enfim, tava na cena do louco. E bateu várias vezes uma depressão hardcore e ela nem conseguia sair da cama. Pouco depois, ali com uns 17, já estava envolvida na cena, fazendo umas gigs de tecladista também, de vocal, de backing vocal, né, que nem o nosso amigo Trent Reznor, né, que apareceu aqui umas semanas atrás. Nessas ela se envolveu com um vocalista ali que era super machista, sem noção, abusador, daqueles que só se cresce pra cima das minas, sabe, que humilhava e ainda obrigava ela a fazer sexo sem proteção enquanto ele pulava a cerca sem dó nem perdão, assim. Foi numa das tretas com esse cara que ela teve uma explosão de estresse e começou a se cortar. Ela conta que nesse momento se sentiu intocável e poderosa. Ela fala que era uma mulher no comando da situação e aí é aí que começa a automutilação. Ela fazia isso direto, assim, os cortes foram ficando cada vez mais profundos e cada vez mais muqueados, assim, bem escondidinho. Ela não falava a respeito com absolutamente ninguém e veja você, depois que ela terminou com esse nada a ver, começou a namorar alguém que a amava, que respeitava ela e tudo mais, e a vontade de se cortar, tchau, sumiu, foi embora. Bom, ainda bem ela parou, né? Aí ela continuou, corre com a banda, chegou a alcançar certa notoriedade, principalmente ali com as bandas Goodbye Mr. Mackenzie e Angel Fish. E foi com essa última aí que em 94, né, a gente tá falando, ela apareceu na MTV chamando a atenção do batera Butch Vig, que tinha apenas produzido o Nevermind do Nirvana e dos seus comparsas ali, o Duke Ellington e o Steve Marker, que estavam procurando alguém para cantar na banda deles. Deram um salve ali na Shirley que
voou para os States para fazer história. Começava ali uma das maiores bandas dos anos 90, o Garbage, e foi aí que a Shirley encontrou espaço para transpor as dores de uma juventude problemática para a música, lançando o fabuloso disco auto-intitulado de 95, que bateu 4 milhões de cópias e arremessou a Shirley Manson e o Garbage para o estrelato, né? Com um sucesso estratosférico, logo virou a queridinha do rock e estava em tudo que era capa de revista e jornal pelo mundo. E essa atenção toda, né, trazia também uma pressão física e principalmente mental. E a Shirley começou a se questionar, né? Ela falava que se sentia uma impostora, constantemente ela se comparava ali aos colegas, acreditando que eles eram demais e ela era uma desgraça, né? Horrorosa. Se dizia uma pessoa que estava enganando ali, uma farsa, né? Que o sucesso que tinha não era condizente com o que era. Direto ela atrasava para compromissos porque ficava horas tentando consertar o cabelo e a maquiagem, que é também uma das características, né, da dismorfia corporal, ficar ali fixado num defeito, ficava que nem louca tentando corrigir, mas nunca estava feliz com as correções. Ela conta que ficava horas chorando no banheiro porque se achava ali horrorosa. E fala também que essa angústia mental que causava a si mesma estava deixando ela maluca e nos piores momentos tudo que ela queria era pegar uma faquinha para ver se conseguia ter algum alívio, alguma forma de aliviar esse estresse. E quase chegou às vias de fato em 98, durante a turnê do disco Version 2.0, mas conseguiu resistir aos impulsos, redirecionando suas energias na sua música, família e amigos. Ela disse que os rigores das turnês faziam com que ela tivesse pouco tempo para se indagar em pensamentos ruins ou que fizessem mal. E ela fala que fica se policiando, né? Ficava se policiando sobre esses pensamentos ruins e prometeu a si mesma que ia se segurar. Ela fala: eu escolhi falar sobre isso, tento fazer coisas boas não só para mim, mas para os outros, me cerco de pessoas que me fazem bem. Bom, a Shirley é sensacional, é uma referência, né, no mundo da moda e, mais do que isso, um ícone também feminista, né, desde sempre. Musa inspiradora ali de feras como Emily Lee do Evanescence, Hayley Williams do Paramore, Lady Gaga, Katy Perry, Billie Eilish, enfim, a lista é gigantesca. Também é atriz, fez aquela série que não fez muito sucesso, Exterminador do Futuro, mas conseguiu realizar o sonho de infância que era atuar. Quanto ao Garbage, entrou no hiato em 2005, mas voltou com força total em 2010 e estão por aí até hoje lançando discos, sendo o último No God No Masters no ano passado. Hoje tá mais tranquila e se diz muito grata por todo o sucesso que alcançou, mas que eventualmente a Shirley sombria vem à tona novamente e a voz dela é bem alta. Bom, para falar sobre a Shirley Manson, vamos ver o professor músico e psicanalista Davi Flores. Fala, Luca. Ao tratarmos aqui do transtorno dismórfico corporal, me parece que é interessante apontar que, enquanto categoria psiquiátrica, ele está bastante associado com o transtorno obsessivo-compulsivo, quadro do qual tratamos recentemente no episódio do Leonardo DiCaprio. Só que, diferentemente dos rituais obsessivos do DiCaprio, a dismorfia corporal é caracterizada, por uma proliferação de obsessões e compulsões com o corpo. A ideia de imagem corporal não é algo muito longe do funcionamento mental. Para o próprio Freud, o ego é primitivamente corporal, no sentido de que todo o nosso aparelho mental se constitui pela via da nossa relação com o nosso corpo e da relação do nosso corpo com o mundo. Zonas erógenas, percepção, então visão, audição, tato, tudo isso é a matéria-prima da constituição do nosso aparelho psíquico. Para além disso, o corpo é tanto um objeto externo, ou seja, um objeto material, quanto um objeto interno, no sentido de que detém-se sobre ele uma série de fantasias, pensamentos, representações. É assim, por exemplo, que quando vemos uma gravação de vídeo nossa, por vezes nos reconhecemos como um estrangeiro, como um estranho, já que a nossa experiência interna é bastante distinta da experiência de quem nos vê, de uma experiência material externa. Agora, para desenharmos especificamente uma hipótese a respeito da dismorfia corporal da Shirley Manson, me ocorre tratar um pouco da relação mãe e filha, já que a própria Shirley comenta que sua mãe fazia uma diferença significativa entre ela e suas irmãs, e ela mesma aponta que em algum momento se sentia como uma filha bastarda horrorosa. O Freud já apontava que existe uma ambivalência significativa, uma relação de amor e ódio nesse modelo de relação mãe-filha-menina, e que isso se trata de uma questão psíquica difícil, por vezes, de se solucionar. Para tratar do tema,
revisitei a tese de doutorado da professora Marina Ribeiro, que além de ter sido meu orientador de mestrado, é uma querida parceira de aventuras acadêmicas. Sua tese, intitulada de Mãe e Filha, a transmissão da feminilidade, é um lindo trabalho a respeito do assunto. E lá a Marina aponta que, quer seja pela via do ódio ou do amor idílico, existe um trabalho significativo da menina em se diferenciar, se desidentificar de sua mãe, né? Sua existência, caso ela não consiga resolver isso, fica a cargo de reparar essa relação. E no caso especificamente da Shirley Manson, me parece que ela busca uma resolução para essa relação em seu corpo, em sua imagem corporal, principalmente diante das desaprovações recorrentes de sua mãe. Quanto a esse tema, a psicanalista Hendrika Halberstadt-Freud me parece traduzir teoricamente uma série de passagens da biografia da Shirley Manson. A Hendrika aponta que uma mãe insatisfeita narcisicamente, ou seja, com questões de seu próprio desenvolvimento, pode facilmente fazer surgir uma experiência traumática em sua filha, de modo que sua filha, ansiando pelo amor e pela admiração de sua mãe, se entende como uma falha, ao invés de eventualmente observar as falhas de sua mãe e as questões da relação. Desse modo, por exemplo, a menina pode buscar ser alguma coisa para sua mãe. A própria Hendrika aponta que a menina pode pensar que deveria ter sido um menino, como a Shirley Manson em algum momento faz, tenta se vestir como seu pai e, mais uma vez, desagrada a sua mãe. Então, nesse sentido, me parece que o destino saudável para essa relação é incluir o trabalho de perdão, de reconhecimento das dores e das falhas da mãe, de modo a se desidentificar e poder, então, entrar-se em contato com as próprias dores psíquicas, ao invés de atacar o corpo em busca de uma resolução dessa relação. Um beijo, Luca, valeu, até a próxima. Curtiu? Tomara que sim, hein? Semana que vem tem mais vídeo aqui no canal. Pra gente aumentar a nossa comunidade aí, passa pra frente esse vídeo e vamos que vamos. Me segue no Insta, Luca89FM. Valeu!